Estamos sentindo um impulso energético muito forte para esta reunião. Estamos sendo visitados já nos minutos que antecederam a reunião. Nós já começamos a receber influxos energéticos para que a gente dê alguns saltos nesta caminhada desafiante e bela. Muito bela. Os desafios de dor são do seu ego, desse lugar que você precisa sair dele. Todas as dores que nós passamos é a resistência do nosso ego em se render à essência. Esta resistência, ela vai cedendo na mesma medida da sua dedicação. Quanto mais a gente resiste às transformações, mais a gente demora a passar alguns processos que são ainda como se fosse um realinhamento. As situações que você passa, que ainda são consideradas situações kármicas, é como se elas fossem um reequilíbrio energético que você está construindo para você manifestar a sua essência. Quando você começa a manifestar a sua essência, que você vai chegando nesse estágio, você vai vivendo e vibrando na mágica do universo, a mágica cósmica, a mágica do alinhamento perfeito, a mágica de uma reconstrução do próprio modelo reptiliano que nós trazemos no nosso condicionamento mental, que você vai desconstruindo à medida que você vai se rendendo às forças da luz e às forças do universo. Acredito que vocês estejam percebendo que estas manifestações estão ganhando uma aceleração muito grande. Aquelas que construíram em si, ao longo das suas encarnações, uma capacidade de se render com mais facilidade, elas estão se sentindo mais harmonizadas nesse momento. Já existem outras que, por mais que a espiritualidade escancare os movimentos, ainda resistem em priorizar a ascensão. Você não prioriza a ascensão quando você percebe que você precisa de mais e você não se permite ter esse mais. Existem pessoas que precisam de ajuda para caminhar e não fazem o que precisa para caminhar. Não dão um passo na direção desse... É como se você tivesse precisando fazer um curso e aquele curso fosse te colocar num belo de um trabalho novo. E você precisa ter aquele certificado. Mas aquele certificado exige que você faça certas etapas. E quando você não faz essas etapas, você não ganha esse salto. Existem algumas que precisam, de fato, de transcender algumas coisas na sua própria energia, que elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. Já outras conseguem se harmonizar e caminhar e vão dando seus saltos. E você precisa ter muita consciência. Hoje, magicamente, como sempre acontece, no trabalho que a gente dirige das jornadas, que as jornadas elas são o pilar da elevação da energia, da expansão energética que nós estamos passando. As jornadas que a gente faz, elas fazem exatamente isso. Elas vão alterando a sua vibração. Paulatinamente, você vai mudando de vibração. E nos últimos dias, nós vivemos uma expansão muito grande, principalmente quando nós fizemos o movimento de doar tudo para a fonte. Quando nós abrimos este canal ali, um influxo energético maior começou a
vir sobre nós. E aqui eu estou falando particularmente para as pessoas que estão na jornada. Tem algumas pessoas aqui que não estão participando das jornadas, que vieram, acho que é a primeira vez, depois a gente vai saber quem são. E hoje, como eu ia falar magicamente, algumas chamas que estão nas jornadas, todas me mandaram mensagem apresentando a mesma coisa e o mesmo processo. Principalmente depois da ativação da cura da ferida do abandono. Existe uma coisa que a Divina Feminina nessa jornada que ela faz, e nós vamos estar curando hoje para nós manifestarmos o despertar do nosso masculino, o despertar do sagrado masculino, que é uma falsa empatia. É um conceito de empatia que está completamente distorcido. A gente é condicionado, principalmente enquanto mulheres nesse mundo tridimensional, que a gente precisa ter uma chamada empatia. E essa empatia que fora distorcida do conceito do que é realmente vibrar no positivo, vibrar na forma que você precisa ter na sua energia para que você possa ter uma ajuda que seja eficiente para com o outro. O fato de você demonstrar o que eles chamam de empatia é uma distorção para colocar mais e mais pessoas vibrando numa frequência absolutamente negativa. Você não tem que sentir a dor do outro, você não tem que sentir a dor do seu gêmeo. E você não tem também que achar que você está sendo invadida pela energia dele. Se isso está acontecendo, é porque você ainda tem condicionamentos adoecidos na sua energia. E esses condicionamentos, eles podem ser, sim, isso que chamam de empatia. Essa disponibilidade excessiva, esse amor que mais parece uma autonegação e uma codependência travestida de amor, que na verdade é falta de amor próprio. A Divina Feminina, ela só consegue transcender a esse conceito desse amor com uma pegada muito de disponibilidade excessiva, de excesso de gentileza, de síndrome de salvadora e de um monte de conceitos que mais te sugam energeticamente e te deixam desalinhada da sua essência. A Divina Feminina, ela começa a ganhar força eletromagnética nessa dinâmica quando ela incorpora o arquétipo da imperatriz. Quando ela traz para si o posicionamento divino, quando ela se coloca como um farol de luz, mas não é um lugar onde ela está sempre sendo drenada. Se você está sendo drenada energeticamente, seja pela figura do seu divino masculino, ou por quem quer que seja no seu entorno, isso significa que ainda tem esses condicionamentos rodando na sua mente e no seu emocional que te fazem se sentir sempre alguém que precisa estar disponível para o outro. Lembrando que estar disponível num lugar onde você sai do seu posicionamento não vai te trazer o alinhamento que você precisa para manifestar a mudança em você, que aí sim, quando você se transforma, quando você traz essa mudança para você, quando você se permite amar, você cria um transbordar energético que sai exalando essa luz por onde você passa. Antes disso, é mais esse aspecto de condicionamento que a gente vive, que a gente acha que tem que estar sempre doando, sempre dando, sempre entregando.
E você não precisa dar e entregar, você precisa transbordar. O que o outro recebe é aquilo que transborda de você. Quando está sendo arrancado de você, quando estão te invadindo, quando estão penetrando em lugares que você não está dando autorização, mas essa síndrome, esse condicionamento faz com que você pense que você tem que estar sempre entregando, doando, dando, disponível. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou. Não. Não. Isso vai gerar cansaço energético, isso vai te deixar à mercê de energias, isso vai tirar você do seu posicionamento. Isso vai te cansar, te estressar, te deixar nervosa. As coisas vão perdendo brilho, perdendo sentido. Porque você incorporou a síndrome da salvadora. Você incorporou essa dita, esse dito empatia. Vocês conseguem perceber que todas as pessoas estão vivendo as experiências que elas precisam viver? Vocês já entenderam isso. Cada um está vivendo a experiência que precisa viver. Existe uma outra coisa também que acontece nessa dinâmica, que existe um programa que roda no feminino, que ela alinha esta conexão, a ascensão espiritual a um relacionamento romântico, a um relacionamento da terceira dimensão. Enquanto você fica vibrando nisso, você fica com excesso de apego ao seu divino masculino. E o interessante é que você não percebe isso. Porque eu percebo que qualquer movimento que a gente faz aqui, qualquer coisa que a gente coloque o divino masculino, é como se abrisse um portal, mas isso é proposital, a luz faz isso de propósito, que é para instigar esse lugar disfuncional que está aí, para ele vir para fora, para essa sombra sair, para você. O alinhamento do feminino divino é quando ela não pensa mais o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, onde que ele está agora, com quem que ele está, qual é a parte, qual a mensagem dele, o que eu tenho que fazer. Quando você sai desse lugar, você está começando a entrar no seu alinhamento. O alinhamento da feminina divina é autossustentável. Ela não precisa entender a jornada do outro, porque ela se torna uma conexão com a fonte, e esse campo unificado, ele é nutridor, ele nutre a divina feminina e ela começa a manifestar a magia da vida. Enquanto a sua energia ainda está voltada para manifestar uma união na terceira dimensão, o seu papel não é esse. Você já pode vibrar na alquimia com a sua chama gêmea. Você está aqui para equalizar o seu sagrado masculino e o seu sagrado feminino dentro de você. Quando você faz esse movimento, você equaliza essas energias, o que acontece? Existe a alquimia e o fusionamento energético dentro de você, alinhado com a fonte. Quando você faz esse movimento, você já está vibrando na polaridade masculina e feminina. Já existe a interação energética da sua chama gêmea. E quando você manifesta o propósito, você já está em união com a sua chama gêmea. Quem participa das nossas tutorias e está mais próximo de nós, sabe que eu falo que o nosso propósito aqui, ele é manifestado, é manifestação de uma unicidade, já existe um casamento alquímico. E para que isso acontecesse,
houve uma troca energética física no segundo encontro que eu tive com o meu divino masculino. Foi um encontro para que isso acontecesse. Ah, Cláudia, e a união? Você vai achando isso a parte menos importante. Não estou dizendo que isso não vai acontecer. E que não haja um plano da luz para que isso aconteça. E se você ainda se entristece quando a gente fala isso, é porque tem sombra aí. E se o seu discurso ainda é. E tem alguém que se uniu, porque eu não estou vendo ninguém se unindo, é só sofrimento. Se você está com esse discurso, você está absolutamente no ego. Uma essência feminina manifestada, ela entrega absolutamente o movimento da sua vida, ela é conduzida pela fonte. É conduzida pela fonte. E você vai se desapegando num nível, e você vai chegando num nível de harmonização no seu emocional que, olha, apenas continue. É um êxtase divino que você vive. Não fique triste se você não estiver aí ainda. Você está vendo, você está indo para lá. É para lá que você está indo. Não se entristeça. A união é um projeto, a união em terceira dimensão é um projeto da luz. Você não tem que fazer nada. Você tem que se unificar com você. As duas polaridades unidas em união. Quando você começa a fazer isso, muitas coisas começam a acontecer na sua vida. Todos estão vendo aí que eu tive a manifestação agora dessa casa, que eu não estava esperando. E a gente chegou semana passada de uma viagem que também foi uma manifestação de pura, poderosa. Quando você está no fluxo, quem cuida das coisas que você vai precisar não é você mais. As coisas vêm para você de uma forma inimaginável. E se você ainda está num movimento de transcender aos karmas, e deixa eu falar uma outra coisa para você. Quando a gente fala que o divino masculino, ele está vivendo situações kármicas, fazendo purgações de situações que são suas também e dele também, que existe um movimento de cura que vem de lá para cá, que vem de lá pra cá, eles vão precisar fazer a travessia deles. Essa travessia que você está fazendo. Passando por todos esses processos, transcendendo aos karmas, ressignificando a sua jornada, ressignificando todos os seus relacionamentos, saindo de condicionamentos mentais, limpando crenças limitantes, acionando todo o seu poder, os seres de luz, tudo isso que você está vivendo, o processo deles, não digo que o processo seja igual ao seu, não é. É totalmente diferente, mas tem um processo, sim. E é muito importante a gente não romantizar isso, achando que é no instalar de dedo, que eles são super iluminados e a gente está aqui. Não. Estamos todos numa dança, mas é preciso que eles despertem. E esse despertar carrega muita dor. Então é muito importante você tirar do seu campo todo esse tipo de preocupação e de tentar entender e de tentar. Isso tudo é controle. Isso tudo é energia do controle. Quando você fica tentando entender o processo dele, quando vai ser, o que fez ele chegar até ali, esse não é o seu papel. O seu papel é se posicionar. O seu papel é virar um cálice sagrado de luz. O seu papel é curar o seu ventre de toda impureza. O seu papel é permitir que a cura do ventre aconteça, a cura do útero.
Se você ainda fica querendo interpretar todas as coisas do masculino, claro que tem algumas coisas, algumas informações que chegam, né? E naturalmente você alinha e você entende, mas não fique gastando demais a sua energia com isso. A sua energia precisa ser para você e para você integrar todas essas curas. Se o seu divino masculino vive situações de perversidade, de perversões, seja em qualquer área, financeira, sexual, é porque isso está em você também. E quando você entende a mensagem, começa a se curar e se purificar, você não precisa fazer mais nada. Você deixa até de. Eu acho interessante, eu estava pensando até sobre isso hoje, que eu vi uma mensagem em uma página falando disso, que a divina feminina precisa parar de pensar no divino masculino, no que ele está fazendo, deixando de fazer. Eu já deixei de fazer isso há bastante tempo. Quando eu penso no meu divino masculino, eu só penso nele em 5D, no essencial, na essência. Eu não fico mais pensando o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, onde ele está, o que ele deixou de fazer. Porque isso te suga muito. Isso rouba muito a tua energia. Você consegue filtrar agora dentro de você o que é esse sentimento que você tem por ele? Ele parece mais com amor ou com apego e dependência? Você acha que você já soltou bastante a dependência ou você ainda está muito dependente desse sentimento? Ainda vibra numa dependência? Vibra, Sibeli. Vibra, Camila. Vibra, Rafaela. Karine? Cláudia? Não? Bruna? Magda? Não. Nádia? Não. Dani? Marcela? Pouquinho. Mai? Maiara? Ravena? Pouquinho. Tayla? Jo? Não. Arielle? Não. Viviane? Pouquinho. Dai? Malu? Juliana? Um pocão? Oh my God. Fernanda? Não. Eu respondo por você, Fernanda. Metida, né? Cris? Ok. Já melhorou muito, né, Cris? Nossa, pai. Ah, já saiu um belo de um inferno da codependência, com certeza. Rita? Um pouquinho. Tá um pouquinho. É. Pamela? Pô, vamos fazer uma foto, todo mundo assim, ó. Faz uma foto aí, gente. Fazer uma fotinha assim, ó. Pra gente, de vez, romper com isso que não é amor, é dor. É o seu corpo de dor que insiste em te levar para o que está acostumado a sentir.
É o condicionamento da dor, da disponibilidade do que o outro tem, que eu não tenho. Vocês sabem que eu era uma pessoa tão codependente, e por isso que eu falo, se eu conseguir, qualquer ser humano encarnado consegue. Porque, olha, eu já nasci e desde a minha infância eu fui criando, ativando essas várias dores, várias dores. Eu me lembro que aos 10 anos de idade, eu tinha, né, uma grande amiga que ela faleceu em 2016, que era minha alma gêmea. Eu tive a honra de conhecer uma alma gêmea muito grande, que foi minha grande amiga Márcia, que faleceu em 2016. E ela era 5 anos mais velha do que eu. Então, quando eu tinha 9, ela já tinha seus 14 anos. Aí eu tinha 9 anos, né? Eu escrevia. Eu acho que eu tinha até menos, que eu não escrevia direito. Ah, não, eu escrevia sim. Tinha 9 anos, eu que escrevia a carta. Aí tinha 2 rapazes que eu achava bonitos, sabe? Que eu estava querendo paquerar, né? Nós meninas temos esse sonho de amor, né? Aí era o Miltinho e o Rodolfo. Lembro até hoje o nome das criaturas. Eles eram irmãos. O Miltinho era mais velho e o Rodolfo era mais novo. O Rodolfo, gente, usava um óculos fundo de garrafa dessa idade assim. Ó. E eu fui escrever minha carta para o Rodolfo me declarando. A minha carta de declaração de amor falava assim: Rodolfo, você é a coisa mais linda que existe. O seu óculos é lindo. Na sua casa tem isso, na minha não tem. Você tem isso, eu não tenho. A sua mãe é mais isso do que a minha. A carta era toda uma comparação, colocando o Rodolfo num pedestal. Era um ser de luz encarnado que eu achava, gente. Aí a Márcia, minha amiga, né? A Márcia era de uma inteligência fulgurante. Aí ela falou assim: Meu Deus do céu, eu me lembro até hoje. Mas que carta é essa que você Para mim, aquilo ali era uma declaração de amor. Colocar alguém num pedestal era uma declaração de amor. Me diminuir para colocar alguém para cima era declaração de amor. Era o condicionamento que já estava ali. Ó. Menina, ninguém vai gostar de você. Quem já ouviu isso? Menina, larga de ser preguiçosa. Você vai arrumar casamento desse jeito, menina. Vai arrumar sua cama, vai limpar o móvel. Ah, dona Sebastiana, que Deus a tenha. Mas que foi trauma, foi trauma. Vamos combinar, né? Vamos combinar que me deu um trabalho enorme me livrar desse monte de coisa. E agora a gente está aqui. A gente está aqui, olhando para tudo isso e entendendo que essas dores precisavam ser ativadas para que a gente, uma a uma, fosse transcendendo a elas. E quando você conhece essa criatura que você conheceu, ele, eu não sei em qual lugar que ele está, eu não sei qual que é a sua dinâmica, mas eu, com o meu divino masculino, desde o início, ele me puxa para cima, energeticamente. Em todos os sentidos. Ele me vê de um jeito muito alto, muito grande. Ele sempre viu a minha essência, desde que ele me viu a primeira vez. Ele sempre me viu como. E eles costumam nos ver a essência. E espelha neles, né? E como eles fogem da essência, aí eles criam esse monte de fantasia para poder criar os personagens que eles vêm criando. Tudo por causa da dor e do trauma que eles precisam transcender. E você não precisa entender mais o processo dele. Você precisa entender o seu. Para se libertar desse pouquinho aí que ainda falta.